Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje nós vamos falar sobre VBA e a distribuição de clientes em planilhas, considerando uma forma dinâmica e diferenciada de fazer isso. Observe aqui a planilha que eu trouxe para a aula. Nesta planilha, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a lista de clientes, que pode ser alternada, eu tenho clientes aqui no caso de 1 a 9, e nós vamos separar esses clientes em suas guias respectivas com seus registros e seus valores. Apenas um teste, se eu clicar aqui no botão executar, veremos a execução da macro sendo feita e assim que ela for concluída, eu vou pressionar OK, observe que cada cliente agora tem uma aba diferenciada e em cada aba nós temos os registros do cliente com um totalizador. Se nós visualizarmos aqui, nós temos clientes de 1 até o cliente 9. E temos um cliente aqui, o cliente 99, como não constava naquela lista, mas ele também passou a ficar dividido. A planilha não foi removida. Essa exclusão, essa rotina, ela vai fazer a exclusão de todas as planilhas quando já houver o cliente e a redistribuição de valores. Se você precisar manter os valores, então é só adaptar o código, eliminando a instrução, a parte da instrução que vai apagar aí os controles. Muito bem. Essa é uma planilha que nós vamos utilizar várias técnicas de VBA, como estruturas de repetição. Nós vamos utilizar arrays também para fazer a criação e a identificação dos registros únicos, inclusive filtro avançado, tudo via VBA. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer à comunidade, agradecer a você que acompanha os trabalhos, porque nesse dia 1º de julho, minha certificação MVP foi renovada pela Microsoft pelo 2º ano consecutivo. Então é uma grande honra para mim poder participar nessa comunidade fantástica de Excel, contribuindo com essas aulas e as demais aulas que eu tenho lá no meu canal de vídeos no YouTube. O canal está chegando já nos seus 123 mil inscritos, 10 milhões de visualizações, então são ótimas marcas que eu tenho graças aí ao trabalho que desenvolvo e, é claro, a você que acompanha e assiste essas aulas. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por você acompanhar esses trabalhos. E chega de papo e vamos à nossa aula. Vou abrir aqui uma instância do Excel e nessa instância do Excel nós vamos trabalhar aqui com a nossa macro. Ele abriu aqui numa outra janela, deixe-me arrastá-la para cá. Pronto. Nessa janela, o que nós vamos fazer é, primeiro, para facilitar, eu vou copiar os registros daqui para a nossa planilha, para não ter que digitar tudo de novo. E não ter que gerar dados aleatórios aqui e perder tempo. Vamos remover as linhas de grade e desenvolvedor vamos inserir um novo botão. Nas propriedades desse botão eu vou colocar aqui o nome BT executa. O nome dele aqui vai ser executar separação. E nas propriedades do controle aqui deste botão, nós vamos pedir para que ele não mova ou dimensione com as células. Vamos aumentar um pouquinho apenas aqui a largura. Prontinho. 2 cliques. A partir desse momento nós vamos começar a codificação. Option Explicit, para que eu possa tratar todas as minhas variáveis. Explicit. Pronto. E agora nós vamos fazer a parte da programação. Vamos declarar as variáveis din, rng, as range, última cell, as range, w é uma planilha, worksheet, vplan também é uma worksheet, v em control é uma variável do tipo booleana que nós vamos usar, eu vou explicar depois. Nós vamos usar aqui uma instrução, um array de dados do tipo variant. Nós vamos colocar aqui a linha como sendo do tipo long, a coluna como sendo do tipo integer e a variável a para o meu loop vai ser do tipo integer também. Eu poderia até defini-la como long porque eu não sei quantas linhas que a minha planilha pode ter. Acima de 32.000 daria erro. Então, a variável nós vamos utilizar são essas. As variáveis que nós vamos utilizar são essas. Application.screenUpdating igual a false
e application screen updating igual a true lá no final para poder reativar a exibição da tela. Vamos lá, setW igual a nossa sheets, que vai se chamar BD, ou banco de dados. Nós não vamos apagar os registros, nós vamos simplesmente pegar esses registros da nossa planilha, eu vou trocar o nome aqui para BD, e vamos distribuir em novas planilhas que não existem. Nós vamos criar tudo isso via código. W.select, nós vamos selecionar a nossa planilha e eu vou definir a minha última célula como sendo a da planilha W, cells wrows.count, .1.end xlap. Essas técnicas você já viu como nós utilizamos diversas vezes. E a minha faixa, minha RNG ou a minha range de células que eu vou trabalhar vai ser dado pelo comando range A1 até A concatenado com a minha última célula.row. Essa instrução vai definir que a faixa de células que me interessam é essa que vai do A2 até o A qualquer coisa. Lembrando que essa planilha é 100% dinâmica, então não importa o volume de registros, o código sempre vai se adequar. Não importa a quantidade de clientes, ele vai sempre conseguir fazer a distribuição. Nós vamos começar fazendo o filtro. Como nós temos clientes aqui únicos, mas eles se repetem, eu quero criar uma lista aqui a partir da minha coluna F com esses registros únicos. Então vamos lá, criar registros únicos de cliente. O motivo disso vai ser uso da lista no array para percorrer e manipular as planilhas. O mais importante de tudo é você entender o que nós vamos fazer. As técnicas aqui você já conhece, eu só vou aplicar aquilo que nós já utilizamos recentemente em todo o canal. Nós vamos começar então aplicando um filtro avançado. Na minha faixa de dados RNG, eu vou aplicar aqui um Advanced Filter. Action, que é o primeiro argumento, vai ser, eu quero XL Filter Copy. Isso ele vai filtrar copiando os dados. A outra instrução é filtrar no local. Depois, critério é range, já estou confundindo com o sort. W.range de A1 até A, concatenado com a minha última linha .row. Então o meu critério vai ser a coluna A apenas. Vamos colocar aqui um complemento. Copy to range, dois pontos igual. E aí eu quero copiar isso para w.range, a minha célula F1. E depois o atributo, o último atributo que me falta é o atributo de valores únicos. Então, vírgula, unique, dois pontos igual, true. Com isso, nós já vamos fazer o nosso filtro avançado de dados. Nós vamos pegar todos os registros da coluna A e filtrá-los de maneira única na nossa coluna F. Assim que fizermos esse filtro, então eu já posso definir a minha faixa de células como a própria coluna F. Nós vamos utilizar isso agora de novo no sort. setRNG igual w.range f1.currentRegion. Isso vai fazer com que a minha faixa de células vá pegar apenas os registros que foram colocados na nossa coluna F1. Se nós executarmos esse código aqui, você vai ver que o que ele vai fazer? Vai simplesmente, vou dar um F5, ele vai filtrar todos os nossos clientes, colocando os clientes aqui únicos aqui na ordem. Por isso, ele já trouxe em ordenado, porque eu já tenho esses dados ordenados aqui. Se eu tivesse uma ordem classificatória decrescente aqui nesses meus dados, vamos colocar em ordem decrescente, se eu executar a ação, você vai ver que a ordem aqui vai ser do maior para o menor. E eu gostaria que fosse o inverso, eu gostaria que ele ficasse na ordem crescente. Para isso, nós vamos utilizar o sort. Depois de definida a nossa faixa de células, nós vamos classificar os dados. Esses dados serão classificados com o comando w.sort.sortfields.clear. Nós vamos apagar qualquer registro de classificação anterior e agora nós vamos usar o sort.sortfields.add key. Nós vamos adicionar a primeira key, que vai ser a minha célula F1, vírgula, sort on
E aí nós vamos sortear, nós vamos colocar aqui em ordem apenas os valores, vírgula. Order XL ascending. Se você não souber esses argumentos, não se preocupe, você pode aplicar o gravador de macros e a partir do gravador de macros entender como funcionam esses conceitos de gravação. Depois nós temos aqui o data option, dois pontos igual, sort text as number, sort, acho que é XL, sort text, deixa me ver aqui na minha colinha, que eu não lembro de cabeça. É isso mesmo, é XL, sort, text as numbers. Vou dar um Enter, se alguma coisa deu errado, ele não vai colocar as primeiras letras em maiúscula. Como ele escreveu tudo certinho, aparentemente está ok. A partir desse momento, agora eu vou usar a instrução with, então com w.sort, nós vamos aplicar todas as instruções do comando de classificação, que é definir a nossa range de classificação como a nossa faixa RNG. Dizer para ele que tem um header, então eu tenho que dizer que eu tenho um cabeçalho. Se você notar aqui nos nossos dados, eu tenho o nome do cliente, então eu não quero que ele classifique esse nome do cliente junto com os dados. Depois, match case, para que ele coincida maiúsculos e minúsculos como false. Ponto. Orientation, eu quero que ele coloque do topo para o início, XL, top to bottom, bottom, a pronúncia de inglês é horrível. Sort método, ou método de sort de classificação, XL, pin, win. E nós temos aqui o ponto apply, para que ele possa fazer a classificação. Com isso, os nossos dados serão classificados. Vamos depurar, compilar, e se eu pressionar agora a tecla F5, o meu código vai ser executado e você vai ver que os dados estão classificados em ordem crescente, exatamente como eu quero. Próximo passo, nós temos que criar uma rotina que ele vai criar as planilhas de forma automática, dependendo do número de clientes que nós temos. Então, como eu não sei se são clientes fixos, eu vou criar aqui uma consulta, uma forma de que ele vá sempre criar as planilhas utilizando o automático, o modo automático. Então vamos lá. A partir da minha linha 2 e da coluna 6, eu vou capturar os valores dos meus clientes, os nomes dos clientes que eu preciso criar as planilhas. Application.displayAlerts igual a false. Se você se recorda, essa instrução displayAlerts vai fazer com que o Excel desligue a exibição de mensagens para o usuário. Por quê? Assim que nós rodarmos a minha macro, eu quero que ele verifique quantos clientes diferentes eu tenho e crie uma planilha para cada cliente. A partir desta lista, se houver uma planilha já com o nome de cliente 1, a macro tem que apagá-la antes de jogar os novos dados. E é o que nós vamos fazer com a nossa macro. For a igual a 1 to w.range f2 current region.count menos 1. Eu vou ensinar aqui para vocês várias técnicas diferentes que nós não usamos nas nossas aulas normalmente. Então, neste for, eu estou pedindo para que ele conte todas as minhas células a partir da região do F2 e vou tirar 1. Esse menos 1 é a linha de cabeçalho. Essa instrução aqui vai me dar exatamente o número de células preenchidas que tem na minha região selecionada. Então, para cada for each plan no meu conjunto de planilhas, em sheets, nós vamos fazer alguma coisa. Então, nós vamos percorrer com essa instrução todas as nossas planilhas. Vamos lá. Percorrer planilhas. Se nós percorrermos essas planilhas, o que eu preciso fazer? Checar se a planilha atual, o nome dela é igual à minha célula que tem o primeiro nome, que nós já definimos lá na coluna F. Se for o mesmo nome, vplan.delete, nós vamos utilizar a nossa variável vencontrol como true, para dizer que ele encontrou, e eu vou sair do meu exit for, porque eu não preciso fazer com que ele percorra todo o meu for indefinidamente, por todas as planilhas. Se ele encontrou aquela que eu quero, então ele vai deletar. Depois ele vai sair do for. Sempre que você vai criar uma rotina como essa complexa, que você vai ter que agir
Então o ideal é você escrever um plano de ação. O que ele tem que fazer? Vamos analisar aqui. Vou colocar um breakpoint nesse ponto e vou executar a minha macro. A partir desse ponto, ele já sabe que ele vai fazer isso de 1 até 10. Então nós temos 9 linhas aqui, na verdade nós temos 10 linhas. 3, 6, 9, 10. Só que quando eu tirar menos 1, ele vai fazer de 1 a 9. Primeira plan. Ele vai verificar se essa primeira plan, que chama BD, é igual ao nome cliente 1. Se não, então ele vai para a próxima plan. Como nós não temos nenhuma planilha aqui, eu vou adicionar uma planilha aqui chamada cliente 1, ou cliente 2, apenas para visualizarmos o que vai acontecer. Next, próxima VPlan. O nome dela é BD, esta aqui cliente 2. VPlan é igual a minha linha 2, coluna 6? Não. Então ele vai percorrer até que ele encontre. Deixa eu colocar um breakpoint e dar um F5 aqui nos meus dados. Eu acho que eu escrevi cliente 2. Vamos executar aqui. Planame cliente 2, cliente 2. Deixa eu ver se tem algum espaço e algum espaço aqui. Não. Então, de novo. Plan.name BD é igual. Ah, é claro. Faltou aqui o meu LN igual a LN mais 1, incrementador da linha. F5. E agora sim. Nós vamos parar o breakpoint aqui e vamos dar um F5. Vamos colocar aqui de novo. Veja que a minha planilha desapareceu. Então ele encontrou a minha planilha com o nome de cliente 2 e apagou. A partir desse ponto, quando ele faz a deleção e ele elimina, nós temos que criar as novas. Primeiro eu apago e depois eu recrio as planilhas. Apagar anteriores. Fica mais fácil para você entender o conceito. Nós vamos criar agora as novas planilhas utilizando as nossas instruções em VBA também. Nós vamos com primeiro Sheets. Nós vamos adicionar uma planilha nova, .add. Depois, after, dois pontos igual, a minha Sheets, sheets.count. Sempre que ele vai adicionar uma planilha, ele vai contar a quantidade de planilhas que eu tenho aqui na minha pasta de trabalho e vai adicionar sempre depois dela, da última. Na sequência, Active Sheet. Como você se recorda, quando inserimos uma nova planilha, ela fica ativa. Então, ActiveSheet.name igual ao valor da minha célula, o nome da planilha que eu estou procurando. Depois, eu vou aproveitar que eu estou na minha planilha principal e vou copiar as células de A1 até C1, que são os cabeçários, Destination, para a minha nova planilha. Dois pontos igual, Active Sheet.range A1, dois pontos, C1. Vou selecionar a minha planilha, vou incrementar uma linha e vou dizer agora para que o V encontrou igual a false. Se ele encontrou aqui em cima, ele vai mudar o status para true. E aí eu vou dizer para ele, eu preciso fazer alguns cálculos. Na verdade, eu acho que eu nem preciso mais dessa instrução aqui, o V encontrou. Eu vou comentar esse código aqui porque eu tinha feito uma pequena adaptação na minha planilha. Depois nós vamos visualizar se vai ser necessário ou não. Está pronto, vamos fazer um teste. Eu vou colocar um breakpoint aqui e vamos lá. Vou rodar o código, F5. Como ele não encontrou nenhuma planilha com o nome de cliente 1, veja só, ele vai adicionar, ele adicionou uma planilha nova. Na sequência, vai trocar o nome dela para cliente 1. Vai copiar o meu cabeçalho da BD para cliente 1, olha aqui na parte de cima. Vai selecionar a minha planilha novamente e vai dar sequência agora na próxima linha 3. Se nós dermos um F5 aqui agora, você vai ver que ele vai criar todas as planilhas já na minha pasta de trabalho com o nome de cada cliente individual. Então nós já temos a rotina que faz isso de forma automática. Se executarmos de novo, ele vai apagar todas elas aqui e vai recriá-las nessa parte. Então, por isso que nós temos essa nossa rotina de criação. Eu vou apagar o VEncontrol e, se precisarmos, criamos novamente depois. A partir desse ponto, nós temos agora aqui ativar os alertas. Vamos abrir aqui de novo. Nós vamos ativar os alertas. Isso está sendo feito por essa instrução display alerts igual a true. Nós vamos agora redimensionar a nossa variável, nosso array, porque eu vou usar um array para controle das planilhas, que vai ser igual a 1 to sheets.count menos 1. Depois de criada todas as minhas planilhas, eu vou contar quantas elas são, menos uma porque eu não quero a BD, e vou redimensionar esse meu array para elas.
set última cell igual w.cells w.rows.count, vírgula 1, ponto end, xlap. A partir desse ponto, então, eu já tenho um array dimensionado e já sei qual é a minha última linha que contém dados. Eu vou ter que criar agora uma estrutura de repetição que vai percorrer todas as minhas linhas do DB e a partir dessas linhas ele vai, quando chegar na última, terminar a distribuição dos valores. Vamos voltar para o nosso código. Linha 2, coluna 6. Então nós vamos redefinir as nossas variáveis de controle. For a igual a 1 to o bound. A partir do momento que eu já tenho um array de dados criado, eu consigo capturar do meu array qual é o maior elemento através da instrução uBound. Então ele já vai me dizer aqui que ele vai fazer um loop de x vezes, porque eu não sei quantos arquivos que vão ser criados. Esse número de arquivos vai ser dado pelo sheets.count depois dele criar todos os arquivos para os meus clientes. Por isso que eu falei que esse código é 100% dinâmico. Ele vai pegar então o meu primeiro arquivo, na minha primeira posição do array, e vai colocar o nome no caso do nosso cliente que eu quero criar. Linha igual a linha mais 1. Assim que essa rotina aqui terminar, nós vamos então criar um array com o nome dos clientes únicos. Se você notou, nós estamos aqui começando essa nossa pesquisa a partir da coluna 6, é onde estão os meus clientes. Uma vez criada o nosso array de dados, nós vamos transferir os registros desses nossos clientes. Então eu vou pegar aqui esse transferir registros e a partir desse momento nós vamos fazer aí a transferência dos dados. Linha 2, coluna igual a 1. Se você analisar aqui a planilha, vai ver que eu vou agora percorrer cada uma dessas células e identificar o cliente para poder fazer a distribuição dos valores na minha planilha. Faça enquanto a linha for menor ou igual à última célula .row ou a linha da minha última célula. ln igual a ln mais 1 para evitar o loop infinito e loop. De novo, a partir do momento que eu vou percorrer todas as minhas células, eu preciso checar se ela quantos clientes eu tenho. Eu vou criar aqui um loop de 1 até o bound de arc. Eu vou fazer aqui uma rotina que vai percorrer todas as minhas planilhas e ele vai saber aonde exatamente vai gravar a partir desse for. Se w.cells ln,call, ou seja, se a linha e a coluna 2, coluna 1, linha 2, for igual ao primeiro cliente, ele vai distribuir. Então ele vem aqui, ele vai jogar isso, que for igual ao nome do arquivo, ele vai transferir. Então, transfira. O comando de transferência é w.cells ln,call.resize 1,3.copy. Se você não se recorda, o comando resize vai pegar a partir da minha linha e coluna, ou seja, se ele identificou que esse meu cliente aqui, o primeiro, é um cliente 1, ele vai pegar e vai fazer isso aqui, vai selecionar essas 3 células. Então o resize nada mais é de que permitir que ele copie essas 3 células para algum lugar. E esse lugar vai ser a minha planilha do cliente. E aí é onde entra a parte dinâmica da nossa macro. Eu vou pegar aqui a nossa primeira posição da nossa variável do array e vou dizer que a minha planilha, cujo nome está aqui na primeira ou x posição de acordo com o forNext, vai colar na minha célula o valor. Outro detalhe interessante que foi um desafio foi descobrir, quando eu jogar os dados para cá, qual é a última linha? Para que ele não sobreponha, eu vou sempre colocar a nova linha de dados uma linha abaixo de onde já há registros. Então nós vamos fazer isso com uma instrução muito bacana, que é essa aqui. Sheets, arc_a.cells. Então isso aqui vai me dar a última célula. Então toda essa instrução aqui vai me dar aonde está a última célula da minha planilha. Então a última linha com dados. arc.cells, sheets, arc, de a, .rows, .count, 1.
Se você se lembra, isto aqui nada mais é do que aquele xlrows.count, mas como eu tenho que pegar dinamicamente o nome da minha planilha, ao invés do W eu coloquei isso aqui que é a minha planilha, no caso variável. End xlap. Eu estou colocando o meu cursor na última célula da planilha, cujo índice é 1, do meu primeiro for next, verificando qual é a última linha e deslocando uma célula para baixo, ponto offset 1,0. E a partir desse ponto, eu vou capturar o número da linha, vírgula, coluna 1, ou seja, eu vou copiar os dados na coluna 1, ponto past special. Ficou confuso? Não precisa ficar confuso, porque é assim que nós vamos trabalhar. Deixa eu colocar isso aqui, vamos ver se eu consigo deixar esse comando executável. Sim. Então, simplesmente eu estou pegando da minha planilha, cujo índice é 1, vou verificar qual é a última linha com dados com essa instrução. Depois, vou descer uma linha e capturar o número da linha, porque todo esse endereço aqui nada vai fazer do que dar a última linha de célula. Então, da planilha ativa, na última célula, colhe os resultados. Com base nessa informação, a nossa transferência de dados já vai poder ser feita de forma automática. Vamos apagar aqui e vamos apagar aqui. Com esse loop, nós já vamos transferir os nossos registros. Vamos fazer um teste. A partir desse momento, a minha macro já está funcionando, certo? Então, se eu pegar aqui, colocar um breakpoint no primeiro loop, vamos depurar para ver se está certo, se eu não escrevi nada errado, e vamos executar. O que vai acontecer? Assim que ele chegou aqui nesse ponto, ele fez o primeiro ciclo da minha planilha. A primeira linha, note que era cliente 1. Ele selecionou os dados, copiou, e aí ele entrou aqui na minha planilha cliente 1 e colou as informações. E aí, a partir desse ponto, ele vai entrar no loop, vai fazer isso para a segunda linha, para a terceira linha e assim sucessivamente. Se eu deixar executar agora, o que vai acontecer? Vamos colocar apenas uma mensagem de alerta aqui no final para avisar quando concluiu. Message box igual OK. Vou dar um F5 e aí o meu código está executando. Está pronto. Se nós analisarmos agora os nossos dados, eu tenho os valores do cliente 1, cliente 2, cliente 3, todos separados por suas próprias planilhas. Se nós colocarmos aqui um cliente, por exemplo, cliente número 0, não existia. Se nós executarmos de novo essa nossa rotina, você vai ver que vai ser criada uma planilha agora chamada cliente 0. Ele vai entrar na minha lista de classificação e os meus dados, um único registro, vai ser trazido para cá. Já estamos com 27 minutos de aula, então não se preocupe, porque agora o que nós vamos fazer é refinar aí a nossa planilha. Por quê? Ao invés de entrar agora em cada planilha e ajustar as colunas, formatar os valores como dinheiro e criar uma somatória, nós vamos fazer isso via macro também. E na nossa macro, nós vamos simplesmente vir até aqui, ajustar todas as planilhas, com exceção da planilha do banco de dados ABD. Então, como é que nós vamos criar essa rotina? Vamos ampliar aqui a nossa linha. For each, novamente, então nós vamos percorrer todas as nossas planilhas no meu conjunto de planilhas. For each, vplan, in vplan. Next vplan, que ele vai para a próxima planilha da minha pasta de trabalho. Se vplan.name for diferente de bd, então eu quero que ele faça tudo aquilo que eu vou colocar aqui dentro das minhas instruções. Nós vamos selecionar a nossa planilha e nessa nossa planilha nós vamos, na sua faixa de células, selecionar toda a coluna e aplicar um AutoFit. Ele vai ajustar a largura das colunas. Depois, eu quero saber qual é a última célula de dados que nós temos nessa nossa planilha. vplan.cells, depois vplan.rows.count,1.end. xlap, que eu preciso saber onde é a minha linha, e deslocar uma posição para baixo. Porque eu vou colocar nessa minha última linha é a nossa fórmula de soma. vplan.cells, última célula, .row, coluna 3, porque os valores sempre estarão na coluna C, vai ser igual à minha instrução application.worksheetfunction.sum. E aí nós vamos somar aqui da nossa planilha dimensionada, da célula C2 até a célula concatenada com a última célula .row. Com isso, nós já vamos fazer a nossa colagem de dados
a partir de uma faixa dinâmica de células que vai ser dada por essa instrução. vplan.cells, última cell.row, coluna 3. O formato do meu número, number, format, vai ter que ser um monetário também. Vai ser igual a cifrão, depois trilha, 0.00. Lembrando que no VBA a casa decimal é separada pelo ponto, não pelo, no caso, a vírgula. vplan.cells 1,1.select. Basicamente esse conjunto de instrução aqui simplesmente vai clicar na minha planilha, por exemplo, planilha 3, vai ajustar a largura das colunas, vai encontrar a última célula da coluna C e vai inserir aqui uma somatória. Essa somatória vai ser dada com todos os valores, independente do número de linhas. Depois disso, nós vamos terminar o nosso código de forma mais elegante. Vou selecionar a minha planilha de banco de dados. Vou pegar a minha coluna F, onde está aquela lista de clientes únicos. Eu não preciso mais dela, eu vou deletá-la. E vou colocar o meu cursor na célula A1. Vou definir W como nada, vou matar essa variável de objeto W. Eu vou matar a minha variável vplan também, que é um objeto para nothing. Set, última cell, igual a nothing. Vamos ativar aqui a nossa tela com application screen updating igual a true. Vou rodar um do events para ele atualizar a tela e vou colocar aqui uma message box. Processo concluído. Ufa, meia hora de aula e você viu aqui uma série de técnicas diferentes, inclusive algumas que nós não utilizamos ainda. Eu vou puxar essa janela para o lado e vou apagar todas as nossas colunas do cliente 0 até o meu cliente 9. Botão direito, excluir. A partir desse momento eu só tenho a minha coluna de banco de dados. Eu vou salvar. Essa aula aqui vai ser uma das aulas, acho que é a aula 205 ou 206, não tenho certeza. Então eu vou colocar aqui VBA na minha área de trabalho. YouTube. E essa planilha não estará para download. Essa planilha ela apenas vai ser utilizada por mim para a criação dessa aula. Não estou mais disponibilizando as planilhas para que você possa praticar a construção das fórmulas utilizando aí as macros. Agora vamos fazer o nosso teste. Eu vou apagar aqui a coluna F e apagamos todos os nossos dados. Salvei a planilha e nós vamos executar, clicando no botão executar separação. Um clique, vamos aguardar alguns segundos e a partir do momento do OK, processo concluído. Se nós analisarmos agora, eu tenho cliente 0 com um único valor. Eu não tenho mais do que um cliente 0. Cliente 1, cliente 2, cliente 3, todas as planilhas com as suas colunas, respectivas colunas ajustadas, cada uma delas com totalizador, e perceba que não há uma fórmula aqui, simplesmente foi calculado o total. Tudo prontinho, a nossa análise e a nossa separação foi feita. Se eu criar agora um novo cliente, vamos lá, eu quero criar aqui um cliente chamado Alessandro Trovato. Ou melhor, eu quero criar aqui um Alessandro, eu quero criar aqui um Trovato e vou copiar esses valores aqui lá no final. Pronto. Temos 3 valores para cada um deles. Se nós executarmos a separação, você vai visualizar aqui que o cliente 0 vai permanecer. E nós vamos ter aqui a planilha do Alessandro criada. E lá no final, se nós analisarmos no final, vamos ter o cliente Trovato também. Se clicar em Trovato, verei os 3 valores do Trovato e o totalizador dele. Se clicarmos aqui na primeira planilha, no Alessandro, veremos também os 3 valores do Alessandro e o seu totalizador. É isso. Então, olha que bacana. Perceba como o VBA é poderoso e como você pode, utilizando conceitos simples que você já viu em várias aulas aqui no nosso canal, aqui no meu canal de vídeos, como aplicar essas técnicas e ter aí uma solução amigável e rápida para o seu trabalho. Lembre-se, o grande problema de se utilizar as rotinas de desenvolvimento de programação é que você precisa conhecer um pouco de lógica de programação e aplicar as instruções. Perca um tempinho antes pensando no que você tem que fazer. Estruture esse fluxo de processos no papel e depois desenvolva. Você vai ver que esse processo vai ser feito de forma muito mais fácil. Espero que tenha gostado dessa aula. Então, mais uma vez, Microsoft, obrigado pela renovação do prêmio do MVP. A vocês que acompanham as aulas, muito obrigado.
Não esqueçam de deixar o like, curtam, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais e me digam lá nos comentários o que vocês acharam. Grande abraço, até a nossa próxima aula.